E nós vamos começar o programa Nó de Gravata de hoje falando de um assunto muito importante, um assunto extremamente interessante. Nas últimas semanas foram várias notícias, né? De pessoas conhecidas que declararam ter depressão, uma outra pessoa que acabou tirando a própria vida por conta da depressão. Isso é algo que vem tomando conta do nosso coração, porque a gente fica triste com essas notícias, né, Cássia? E aí, claro, eu convidei a Cássia Rodrigues, que é psicóloga, que já é sócia do Nó de Gravata, para conversar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Depressão realmente é algo alarmante e é muito importante, né, Cássia? A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo por causa da depressão. E a cada 2 segundos, alguém tenta e não tem êxito em tirar a vida. E é a segunda doença mais incapacitante que tem, perdendo só para a doença do coração, Gabriel. Então, eu acho que a gente tem que deixar de achar que todos nós podemos ter depressão. Às vezes, a gente fica triste. A tristeza é inerente do sujeito. Nós temos essa emoção negativa, porque a gente tem 3 emoções, a tristeza, a ansiedade e a raiva. Agora, a depressão não é uma emoção, a depressão é uma doença. Então, já que a gente está falando, vamos deixar um pouco mais claro como que a gente pode classificar a depressão no sentido assim, o que é literalmente a depressão? Muitas das pessoas que estão, a gente pode até usar o exemplo do Whindersson Nunes, seu youtuber, que tem 35 milhões de seguidores e declarou que está perdendo o sentido da vida, que ele só encontra prazer na hora que ele está trabalhando. Então, muitos depressivos estão trabalhando, estão aí por aí conversando, estão aí, por exemplo, dentro de igreja, só que eles não alcançam isso que eu e você alcançamos, que é um bem-estar. A gente não tem esse vazio existencial e a pessoa depressiva, ela tem um vazio existencial. Por isso que muitas vezes ela está até dentro da igreja e ela comete suicídio. E ela, com certeza, ela não vai para nenhum lugar que essas igrejas decretam que elas irão, porque elas têm uma doença. E elas não têm como medir aquele sentimento que está dentro delas, que é incapacitante. E muita gente confunde, né, a tristeza com a depressão. Isso é muito comum. Muito comum, porque tristeza todos nós vamos ter hora ou outra. Quando a gente não tem dinheiro, a gente fica triste porque não tem como pagar as contas. De vez em quando eu acordo triste, você, qualquer pessoa. Agora a depressão não, a depressão a pessoa tem um vazio existencial, ela não se pertence, ela tem um despertencimento. E ela é uma doença que ela vem de uma base genética, por mais que hoje nós já estejamos falando de epigenética, aquilo que muda a genética, mas é uma doença que vem da base genética, porque a família que tem a depressão, ela lida daquela forma, aquele jeitão de ser. Então é a genética, é o meio ambiente, é a cognição. Então ela atinge 3 dimensões. Ela atinge a dimensão do corpo, a dimensão da mente e a dimensão até espiritual. Em qual sentido? Não de igreja, eu não estou falando de igreja. A pessoa perde completamente a esperança de transcender. Ela não importa mais, ela não acredita em mais nada. Porque ela não vê esperança, ela não vê luz que aquilo vai passar. E ela quer acabar com aquela dor que ela tem. E isso quando a gente fica triste. A gente não fica meio sem esperança? Sim. Imagina uma pessoa que tem isso 24 horas durante anos, sabe? E aí o exemplo que a gente estava falando dessa menina que foi tantos anos caloura do Raul Gil. Com 17 anos, Yasmin Gabriele acabou tirando a própria vida por conta da depressão. Ela perdeu a mãe, ela perdeu o irmão. Você acha que isso pode ser algum sintoma para a chegada da depressão? Perder mãe, perder irmão, ela tem o transtorno do estresse pós-traumático, que ela teve um trauma. E algumas pessoas, que a ciência não descobriu todo, algumas pessoas, elas têm aqui no sistema límbico, que tudo é no cérebro, vai proporcionando a ela uma geração de um neurotransmissor que vai fazendo ela ter aquela perda da vida, porque os 3 neurotransmissores que são envolvidos na depressão é a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Muitas pessoas acham que é só a serotonina, mas não é. É esse trio que faz com que a pessoa perca a substância química no cérebro e nós não temos essa capacidade de produzir quando perde. Por isso que tem que ter, primeira coisa, tem que procurar ajuda médica. Primeira, é o médico, o psiquiatra que você tem que procurar e pedir a ele para fazer exames no seu cérebro.
Tem um exame que chama cintilografia, que todo médico psiquiatra deveria a pessoa fazer para perceber essa questão dos neurotransmissores. Porque hoje tudo já foi descoberto. Assim, tudo não, né? Eu vou falar, grande parte das coisas já foram descobertas. Então a gente tem que aproveitar as máquinas para trazer o melhor remédio para curar. Muitas vezes a gente pensa que o depressivo ele vai ficar prostrado numa cama. Quando chega nesse estágio, ele perdeu completamente a força da vida. E não é esse que às vezes se suicida, sabe, Gabriel? O que suicida é o que está aqui, trabalhando, o que está por aí na rua, que ainda tem uma força. Porque para você se suicidar, você tem que ter uma força, sabe? Você tem que ter uma força para tirar a sua vida. E isso é horrível porque muitas vezes a gente confunde. Então, são aquelas pessoas que têm sempre aquele papo negativo, são aquelas pessoas que sempre falam que não tem esperança. Isso no aspecto da cognição, do conhecimento, do comportamento da pessoa. São aquelas pessoas que não têm esperança nas coisas que estão por vir. Porque a depressão ela envolve essas três questões que eu falei, o corpo, o psique e o espiritual. Então são as pessoas que perderam essas três coisas. Ela começa a emagrecer, mesmo se alimentando muito. Muitas pessoas gostam muito de açúcar, porque o açúcar gera dopamina. E aí ela tem a sensação de prazer, porque dopamina gera prazer, né? Então ela parece que teve o prazer e ela fica bem depois do doce, aí você pensa que ela está bem. Mas aí você tem que estar sempre conversando. Aquelas pessoas que estão mais fechadas mesmo trabalhando, sabe? Se a gente voltar e analisar algumas pessoas que tiraram a vida, olha o Robin Williams, lembra? Que tirou a vida e trabalhava com comédia. Me faz lembrar muito o Whindersson Nunes, sabe? Ele fazia alegria para fora, mas ele não conseguia alegria para dentro. Quem está em casa agora, que está se identificando com a nossa conversa, né? Ou seja, tá sentindo alguma coisa, qual é o primeiro passo que essa pessoa deve tomar para poder conseguir passar por cima desse problema? Acreditar que o que ela está sentindo tem como tratar. Acreditar que se ela procurar um médico, ela vai tomar um remédio que vai estabilizar os neurotransmissores dele. O detalhe é, não tome remédio tarja preta, que tarja preta é SOS. Quantas pessoas estão viciadas em Rivotril, clonazepam, né? Clonazepam não faz nada. Clonazepam é quando você tem uma perda estúpida, que você precisa tomar aquilo para voltar para sobreviver. Mas aquilo não é tratamento. Existem remédios que tratam a depressão. Então, o médico psiquiatra pedir a ele para fazer os exames do seu cérebro, para medir o nível dos neurotransmissores, depois você procurar a psicoterapia. Nesse primeiro momento, a psicoterapia comportamental cognitiva, ela ajuda muito mais do que a psicanálise. Procurar, aí sim, fazer o exercício físico. Não adianta você mandar a pessoa fazer exercício físico no primeiro momento. O exercício físico é o terceiro momento. Depois, procurar, sim, transcender. Meditar, yoga, uma igreja, que é a fé, aí a fé volta. Depois contar para a família trabalhar junto, família e amigos. E aí é uma equipe interdisciplinar que vai dar a mão e levantar e botar ele na normalidade. Porque não adianta deixar ele achando que ele melhora sozinho, porque ele não melhora. Agora, Cássia, eu tenho que tocar num assunto aqui, porque a gente, infelizmente, a gente vivencia muito isso, né, por conta da nossa terceira ponte. Né? E a gente já conversou aqui no programa sobre isso, sobre o amor que as pessoas não estão depositando mais no próximo, né? Por algum momento, quando a ponte é fechada, porque estão tentando fazer algum resgate, as pessoas perdem a paciência. Quando a gente vê uma pessoa, né, subindo para poder cometer o suicídio, é difícil eu perguntar isso, mas eu não sei se eu vou ter uma resposta, mas o que leva literalmente uma pessoa a fazer isso? Porque eu digo que eu, Gabriel, em sã consciência, sei que a vida é tão boa, sabe? Mas isso machuca o coração da gente, né? Mas a pessoa que está depressiva, segunda doença mais incapacitante, só perdendo para o coração, ela não acha a vida boa, ela acha a vida um fardo, ela acha que aquilo que ela está vivendo, ela não tem como sair. Imagina você viver isso dia após dia, mês após mês, ano. Então, a gente não tem que criticar. Eu fiz no canal de YouTube sobre o Whindersson Nunes, quantos comentários falando que é a culpa da mulher dele, essa bonitinha jovem igual ele, é culpa porque ele tem dinheiro demais. Olha, a empatia está saltando de tudo quanto é lugar, não é só da ponte, não. Então, assim, nós estamos altamente tecnológicos, mas nós estamos altamente distantes do coração da outra pessoa. Mais que o coração é o cérebro, mas vamos botar metaforicamente. Nós esquecemos de ser empático, nós esquecemos de nos compadecer do outro, nós esquecemos de pensar que o outro está sofrendo do nosso lado. Então, para a gente poder caminhar para o nosso finalzinho de bate-papo, o que você pode dizer para quem está em casa? Direcionar
um comentário final para poder, ou às vezes até levar um pouco mais de esperança para o coração de quem está passando por esse momento, ou para quem tem alguém com esse problema em casa e que às vezes não sabe como lidar com essa situação. Como eu gosto de estudar, eu até pedi a você para mostrar um livro que eu trouxe, da doutora Ana Beatriz, Mentes Depressivas. Se você ler esse livro, que custa menos de R$40, você vai se identificar. Aí você se identificando, marca imediatamente, seja no SUS, seja no plano de saúde, seja em qualquer lugar, um médico, psiquiatra, e fale para ele, eu li, eu vi uma matéria e eu quero ser tratada, porque tem como tratar. Você não precisa viver aquém do que você pode viver. Você tem como viver na normalidade, igual nós que não somos depressivos, vivemos e achamos a vida linda, seja com sol, com chuva, a gente acha. Então, assim, é terrível mesmo para nós que amamos a vida, que tem uma proteção da vida, que a gente se protege, ver que uma pessoa perde, ela está perdendo algo que é inato, a proteção da vida. Então, eu acredito que você consegue se você buscar ajuda. Grita e pede socorro. Isso é fundamental. Grite, grite sem medo, porque com certeza a cura tem. A gente Lógico que consegue tem. resolver isso. Exato, só não tem cura depois que você morre. Obrigado mais uma vez. Nada, que bom Gabriel. te receber sempre aqui. Obrigada. Tá bom? E ó, gostou? Muito legal, né? Que assunto interessante. É muito bom a gente já começar o programa essa semana trazendo um assunto super bacana para você. Agora eu vou dar uma parada para o intervalo. No próximo bloco a gente tem papo musical com o Heather Matos, então não sai daí que a gente volta já já.